paz do Senhor, meus irmãos. Chegamos na lição número 6 da revista Conectar, revista dos jovens da editora Betel. O tema neste domingo é representações do Espírito Santo. Meus irmãos, em um primeiro instante é necessário a gente compreender que essas representações, elas buscam trazer uma elucidação, algo mais compreensível para nós que estamos no plano natural. E nós estamos falando do Espírito Santo, alguém que atua também no campo espiritual. E nós, para compreendermos o campo espiritual, só mediante a palavra, só mediante a este Espírito que pode nos conduzir, a nos orientar. E aí eu coloquei essa definição. As representações, mediante títulos e símbolos, demonstram o interesse de Deus se manifestar. Ou seja, essas representações, esses títulos, esses símbolos, eles vão trazer para nós uma forma de compreensão mediante o quê? Mediante aquilo a qual o Senhor nosso Deus tem no seu propósito de se apresentar, de se fazer conhecer, de forma que nós possamos compreendê-lo dentro do nosso plano, né? No caso, o plano físico, o plano natural. E aí eu coloquei aqui, o Espírito Santo agora não é mais um mistério. Mediante essas representações, esses títulos, esses símbolos, nós agora não temos mais um mistério em relação ao Espírito Santo. É por isso que nós compreendemos a divindade do Espírito Santo, a sua atuação, o seu proceder no dia a dia da igreja, o seu poder dado à igreja. Então não é mais um mistério, não é restrito. Agora nós temos uma compreensão que ele não é mais restrito a uma importância social, ou seja, ele não é mais dado apenas a um rei, a um profeta, não, agora ele é para todos. E aí, lá em Atos 2,39, a palavra diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, a todos os que estão longe e a todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Ou seja, é para todos, não há mais uma restrição, nem social e nem tampouco eclesiástica. Amém? Também o título e símbolos são formas didática divina na comunicação, ou seja, é uma forma que Deus, na sua didática, na sua maneira de ensinar, traz para nós este conhecimento, essa revelação, mediante comparações do que nós temos no plano físico. O Senhor traz para nós podermos ter uma compreensão melhor do que é e de quem é o Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Seguindo adiante, o tópico 1 diz o seguinte: os títulos do Espírito Santo. A definição titular. Essa definição, ela é uma definição genérica, comum, e ela diz o seguinte, que a definição de um titular, ou de alguém que tem um título, é uma pessoa que ocupa função, cargo ou posição de forma efetiva, ou seja, pessoa que detém um direito. O Espírito Santo é uma pessoa que está efetivamente na sua atuação, é o seu direito de atuar. Ele é a promessa do Filho. O Filho é promessa do Pai e o Espírito Santo é promessa do Filho. Amém? E aí nós temos que nos ater à função do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo ele vai direcionar a igreja. A sua atuação efetiva vai conduzir a igreja. Esse Espírito Santo vai empoderar a igreja, ou seja, vai dar poder, dons espirituais para que essa igreja atue, expulsando o demônio, curando os enfermos, o poder da palavra. Tudo isso nós encontramos no empoderamento do Espírito Santo à igreja.
também ele santifica a igreja. Esse Espírito Santo, ele é o capacitador da igreja na questão de santificar. Ele vai orientar no que é o correto, ele vai trazer luz diante daquilo que está obscuro. Ou seja, a igreja será santa, a igreja terá saúde espiritual. Esse é um dos pontos, amém? Então nós já compreendemos a questão do título, né? É um direito efetivo que uma pessoa tem, né? Possui, no caso, o titular. E o Espírito Santo é o titular do poder que a igreja exerce. Sem ele, a igreja não é nada, só é apenas um ajuntamento de pessoas, amém? O tópico 1.1 diz o seguinte: o Espírito Santo da verdade. O Senhor Jesus, ele falava muito isso e fala na sua palavra, especialmente no livro de João, o Evangelho de João, o Espírito de verdade. E aí João 14, 17 e 18 diz o seguinte: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Aqui nós encontramos que esse Espírito Santo, ele chega mediante a promessa do Senhor. E ele é dado a quem? Apenas à igreja. Ele não é dado aos ímpios, ele não é dado a um homem carnal, ele é dado à igreja. Amém? É claro que a sua ação convence, mostra, constrange o homem pecador dos seus pecados. Mas esse Espírito Santo só é conhecido na sua capacidade ou na capacidade do homem de compreensão inteira apenas aqueles que pertencem a Deus, estão debaixo da autoridade do Senhor, estão em adoração, estão em busca de santidade, estão diante do Deus de forma a honrá-lo. O ímpio não tem essa questão, amém? Ele não compreende o Espírito Santo como nós compreendemos. Em João 14,6 diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha, o Senhor Jesus, ele já se posicionava como o Espírito, como alguém que é a verdade. E o Espírito Santo, que é a promessa do Filho, ele vem agora para continuar. Continuar o quê? Continuar como aquele que está junto da igreja. O Senhor Jesus esteve junto com seus discípulos, esteve na terra, ele conduziu, ele orientou, ele trouxe uma companhia para os homens, o Deus que veio acompanhar os homens. E aí essa presença do Senhor Jesus trouxe conhecimento, trouxe um alento para a igreja, no caso, os discípulos. E agora nós temos o Espírito Santo, aquele que veio mediante a ascensão do Senhor Jesus ao céu. Agora o Senhor Jesus, ele deixa o Espírito Santo, ou seja, o homem não fica desamparado, a igreja não fica desamparada. E esse Espírito, ele é um Espírito de verdade. Como que alguém veio substituir no tocante à continuidade da igreja na terra? Como que alguém que não é igual ao outro, ao antecessor, como que ele não tem as mesmas características? Impossível. Para substituir, tem que ser Deus, e o Espírito Santo é Deus. Tem que ser a verdade, e aí o Senhor Jesus está dizendo, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade, esse Espírito é verdade. E aí por que é enfatizado o Espírito de verdade? Porque há espíritos enganadores. E aí 1 Timóteo 4,1 diz o seguinte: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aqui nós temos
o Espírito Santo como o antídoto dos espíritos de mentira. Agora nós temos o Espírito da verdade, de verdade. Esse Espírito Santo, agora ele conduz a igreja no caminho correto, no caminho que leva aos céus, que leva à santidade, que leva à honra ao nosso Deus. Ou seja, esse Espírito, ele é o antídoto dos espíritos de mentira. Mediante esse Espírito, que nós o conhecemos, como o Senhor Jesus disse, nós não seremos enganados por espíritos enganadores. O Espírito de verdade é segurança da igreja. Esse Espírito de verdade vai nos conduzir a um caminho seguro, sem mentira. Esse Espírito de verdade é a força contra os espíritos enganadores. Esse Espírito de verdade, ele é essencial para a igreja. Por isso, ele está na igreja. Por isso, ele está em nós. Nós já o conhecemos. E o conhecendo, nós não seremos enganados por espíritos enganadores. O tópico 1.2 diz o seguinte: o Consolador. Há momentos que o homem quer desistir, mas o Consolador acende a fé perdida. Por que eu coloquei isso? Porque, meus irmãos, nessa jornada, nessa caminhada, muitas das vezes, por mais espiritual que nós sejamos, nós podemos definhar na fé. As lutas, as adversidades que nós encontramos nessa jornada de vida, ainda mais, não só por uma dinâmica humana, da vida humana, mas também por pertencer ao reino da luz e os ataques das trevas sobrevêm, muitas das vezes nós podemos definhar, muitas das vezes nós podemos esfriar na nossa fé. Já aconteceu na história do povo de Deus. Olha o que aconteceu com Elias depois de um grande avivamento, sobreveio sobre ele um grande medo por causa de Jezabel. Ou seja, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que tiveram inúmeras experiências, podem em dado momento definhar na fé, mas o Consolador, ele vai nos reavivar. O Consolador vai nos animar. O Consolador vai nos trazer um novo ânimo para essa caminhada. Portanto, isso é que nós devemos compreender. Nós não somos um ajuntamento de pessoas. Nós somos corpo, e esse corpo é vivo, e o Espírito Santo, ele é a vida da igreja. Sem ele, nós somos apenas um monte de gente sem sentido. Mas com o Espírito Santo, mesmo diante das adversidades, ele vai nos consolar. Nos dias mais tormentosos, ele vai nos consolar. Essa é uma esperança e essa é a experiência que nós temos. Quantas vezes o Espírito Santo nos consolou? De inúmeras formas. Na palavra, com alguém, conduzindo alguém para falar conosco. Olha quanto o Espírito Santo trabalha. E basta nós termos nosso espírito atento para que ele possa falar conosco. Mas ele é o que nos consola. E esse consolo, lá no grego, é o paráclitos. Nós já vimos isso nas versões iniciais. Esse paráclitos, ele tem alguns significados. Primeiro, é o convocado a estar do lado de alguém. É o conselheiro de defesa, ou seja, o advogado. É a pessoa que pleiteia a causa do outro, ele toma nossas causas. É alguém que presta socorro. Ele não é só aquele que está do lado, mas ele tem uma ação diante dos revés da vida que nos sobrevém. Ele tem uma ação, não é só junto, não é de um lado, mas ele atua a nosso favor. Amém? O tópico 2 diz o seguinte: os símbolos do Espírito Santo. O termo símbolo, com origem no grego símbolo, designa um tipo de signo, ou seja, de um significado em que a realidade concreta, a realidade concreta representa algo abstrato. Algo abstrato pode ser muito subjetivo, algo abstrato pode ser o que eu acho, outro pode não achar.
Mas, mediante esses símbolos, nós podemos ter uma compreensão melhor. E aí eu coloquei aqui, ó, é um esforço do autor para fornecer nas escrituras analogias daquilo que está implícito e também nos mistérios. O Senhor, nosso Deus, Ele nos deixa esses símbolos para facilitar a nossa compreensão. São analogias, são formas de, diante daquilo que nós conhecemos do plano natural, nós passamos a compreender o que é o espiritual. Amém? Porque muitas das vezes nós não temos uma compreensão por uma lógica humana, e tentar compreender Deus pela lógica humana, muitas das vezes é um erro. Porém, estes símbolos, eles nos ajudam. Não é que ele explica cabalmente algo, mas ele nos ajuda, nos dá um norte, nos dá uma referência para que nós possamos compreender as coisas divinas. É uma forma didática de revelar as coisas espirituais por meio do natural, aos leigos. Nós podemos muitas das vezes desconhecer algo, e em outro dado momento nós não conhecíamos nada a respeito de Deus, mas mediante estes símbolos nós passamos a compreender o Espírito Santo, amém? E quais são esses símbolos? Olha, nós podemos ter analogias como a pomba, com a água, fogo, azeite, vento, selo, tudo isso são símbolos que nós podemos olhar e, mediante uma compreensão, uma significância da questão terrena, humana, nós podemos compreender ou chegar perto de compreender quem é o Espírito Santo, um ser divino e espiritual. Amém? O tópico 2.1 diz o seguinte: o Espírito Santo como pomba. João 1,32 diz o seguinte: e João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O interessante é que essa palavra como pomba não significa que é uma pomba. E aí, para nós compreendermos isso, vamos lá no grego, a palavra rosei, lá do dicionário Strong G, né, de grego, 5616, rosei, ele traz um significado de quase ou de parecido. Ele não afirma que é, tá? Ele não afirma que é aquilo que é quase, é parecido, tem uma semelhança, é o que eu consegui ver e consegui fazer assimilar, trazer uma compreensão. É parecido, mas não é, ok? O Espírito Santo não é uma pomba, mas mediante essas analogias nós conseguimos compreender que quando o Espírito desceu sobre o Senhor Jesus ali por ocasião do batismo, o relato é que como uma pomba, parecido como uma pomba, desceu algo sobre Jesus parecido, ok? Mas não é uma pomba, tá? E aí, esse Espírito é brandura, né? Ele tem agora um sentido. Nós temos a questão estética de aparência, né, que ele é quase, né, mediante aquilo, o relato bíblico, ele é parecido, ele é quase como uma pomba, mas agora temos que ver o seu caráter, as suas funções, o que ele causa, qual a sua ação. E aí, ó, uma das suas características, né, ele é brandura, né, porque a pomba representa isso, né, brandura, doçura, ele tem pureza, né, a pomba demonstra ser pura, apesar que hoje em dia esses pombos de cidade, né, é bem complicado, mas essa referência é aquela lá, ó, do período do Senhor Jesus, da antiguidade. Nós não estamos falando dessas transformações que acontecem, né, devido à modernidade. A paz também, esse Espírito, ele pode
trazer uma representação da sua ação, do seu caráter, né, de pacífico, de paz, né, paciência, né, a prudência. Essa representação, ela traz exatamente isso. E aí a gente pode ver lá em Gálatas 6:22 sobre os frutos do Espírito. Nós podemos compreender quem é esse Espírito Santo mediante aquilo que ele dá àqueles que o possuem, né? Que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então isso revela a parte do seu caráter. Então nós temos a parte estética, que é aquilo que, olha, é como uma pomba, desceu sobre ele como uma pomba. Isso é o estético, mas nós temos também a questão do caráter. Nós temos a questão de quem ele é, qual a sua ação. Amém? Seguindo adiante, o tópico 2.2 diz o seguinte: o fogo do Espírito Santo. Quando nós falamos do nosso Deus, nós vemos o Senhor se manifestando sempre com questões de fogo. Isso é muito comum, né, ao nosso Deus. E aí em Joel 2:30 diz o seguinte: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Esse texto também está lá em Atos 2:18 e 19. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. Nós temos que compreender que o nosso Deus, ele se manifesta no fogo. Observe que a palavra fogo, ela, no hebraico, ela tem um significado de esh. Esse esh é chama, é fogo. Mas de que forma esse fogo age? De forma sobrenatural, com a teofania. Como que é isso? Ora, a teofania, ela é a junção de duas palavras do grego, theos, né, e phanei. E aí, theos, Deus, phanei, ou phainei, né, mostrar ou manifestar. Ou seja, é o manifestar de Deus. Observe que quando Moisés vê a sarça ardendo, observe que o Senhor agia no fogo da sarça, né? Observe que o nosso Deus, ele se manifesta no fogo. Fogo é algo muito patente, inclusive está no altar de Deus. Olha só o que Isaías 6 e o 7 diz, que o profeta estava e disse: eu sou um homem de lábios impuros. E aí veio um anjo com atenaz, pega brasa viva de onde? Do altar, e toca nos lábios de Isaías. E Isaías agora é purificado. Ele diz: agora tu está purificado, teus lábios estão purificados. Nós encontramos que o fogo, ele purifica, e trazendo para uma questão natural, o fogo purifica, o aço, né, o ferro, ele precisa passar pelo fogo, o ouro precisa passar pelo fogo para o quê? Purificar, tirar as impurezas. O fogo purifica. Quando nós olhamos também para o fogo, esse fogo ele traz proteção. Olha o povo no deserto, lá em Êxodo 13, verso 21 e 22. A coluna de fogo à noite, ela proporcionava segurança, porque as feras do deserto, cobras, né, os chacais, enfim, eles ficavam longe, porque havia fogo, e também aquecia. Esse fogo trazia um aconchego, trazia uma segurança. Esse fogo também representa juízo. Judas 1:7 vai falar exatamente sobre o fogo que o Senhor utilizou para consumir Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Então, a ação do fogo, ela é muito patente quando se trata do nosso Deus. E o Espírito Santo, ele pode ser visto como fogo. E lá em Atos 2, nós vemos isso, que o Espírito veio sobre eles estavam fechados ali,
dentro do cenáculo, e línguas como de fogo pairavam sobre eles, né? Ou seja, sempre na manifestação do nosso Deus há uma questão de fogo, ele se manifesta no fogo. Amém, meus irmãos? Então isso é muito importante. Fogo, mas esse fogo com uma ação sobrenatural de teofania. Deus se manifestando, amém? E Atos 2 é exatamente isso, é uma teofania, né? O tópico 3 diz o seguinte: representações do Espírito Santo. Segundo a psicologia, a representação designa o processo de estabelecer uma correspondência entre dois elementos. E aqui eu quero trazer elementos físicos com um elemento que é com a questão espiritual, ok? Em que o representante substitui ou apresenta o outro, o representado. E aqui nós temos exatamente isso. Quando nós falamos de representações, nós estamos pegando coisas do convívio natural e tentando trazer isso de forma a compreender a manifestação espiritual. Isso ajuda, né, essas representações, elas facilitam a compreensão de caráter e de atuação do Espírito Santo. Mediante essas representações, nós vamos conhecer o caráter do Espírito Santo e como que ele atua, certo? Nós estamos falando de uma pessoa. Essa pessoa tem um caráter, ela tem uma forma de viver, ela tem uma forma de se apresentar, ela tem uma forma de se portar e ela tem uma atuação. Ela atua onde? Atua na igreja, atua no plano físico. E essa sua atuação é revelada pelo seu poder, é revelada pelos seus benefícios a qual ele traz àqueles que o possuem, no caso, a igreja. O tópico 3.1 diz o seguinte: o Espírito Santo como água. A água é essencial para os seres vivos, ela implica nas condições necessárias para a existência da vida natural. Uma das coisas que os cientistas estão buscando no espaço é encontrar um lugar com água, porque na compreensão deles, se encontrar água, vão encontrar seres vivos. Então, uma das buscas dos cientistas não necessariamente encontrar seres vivos, mas primeiro encontrar aquilo que pode manter a vida de um ser, né? No caso, água. Então, a água ela é essencial para a vida, né? E a vida de um ser, né, natural, físico. E aí, o outro ponto que eu coloco é a representação do Espírito Santo como água envolve a substância imaterial do homem. Nesse caso, se nós temos uma necessidade, essa água, ela é essencial para a vida humana, física, nessa representação, nessa simbologia, nós podemos ver que o Espírito Santo é água porque ele mantém esse homem vivo. Esse homem agora, ele pode existir espiritualmente. Por quê? Esse homem, ele sente fadiga na alma. A alma cansa. A alma, ela fica inquieta. Agora, nós podemos notar que esse Espírito Santo, ele vai o quê? Vai gerar vida nesse homem. Vai saciar a sede desse homem. E aí tem uma ação que vai refrigerar a alma. Sabe, nesse mundo que é um deserto, nós podemos, muitas das vezes, estar tão desgastados, tão debilitados pela pressão que há em caminhar nesse deserto. Mas quem caminha no deserto e possui Deus é diferente, tem refrigério, tem oásis. Também ele purifica, muitas das vezes, nós nos sujamos e é necessário limpar. Já olha só como é revigorante quando nós estamos cansados, né? Às vezes trabalhamos, saímos, corremos, fazendo, e aí sujamos, e aí vem aquele banho,
temos as forças renovadas. Ele nos purifica, ele sacia a nossa sede, sabe? Ele traz uma sensação de saciedade diante desse mundo horrendo. Ele também traz alento, trazendo para um campo físico. Uma pessoa sedenta, ela não consegue raciocinar, ela não tem concentração, ela não tem vigor para continuar, né? Mas esse Espírito Santo, como água para o corpo físico cansado, debilitado, esse Espírito Santo agora atua na alma desse homem, traz um alento, revigora esse homem para continuar. Amém? O 3.2 diz o seguinte, o vento do Espírito. 1 Coríntios 2.10 diz o seguinte, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Nós temos aqui uma analogia do Espírito Santo como vento. Esse Espírito Santo como vento é muito importante porque até o próprio Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, ele fala que o Espírito sopra onde ele quer, ou seja, ele é abundante. Esse Espírito Santo, ele como vento, ele possui um poder sobre o homem que nós, muitas das vezes, não temos uma compreensão. E observe que o vento que nós conhecemos, que atua no campo natural, observe que ele tem inúmeras funções. Mas uma função muito interessante é a função da polinização. O que é essa polinização? Essa polinização é quando o vento ele sopra sobre plantas que tem o pólen. Esse pólen é soprado, espalhado, e ele permite que haja uma reprodução, que haja uma continuidade da vida vegetal. Observe que a ação do vento faz isso, ele sopra. E qual é a ação do Espírito Santo em relação a isso? Ele vai polinizar o que? A palavra. E ele vai soprar essa palavra onde? No coração dos homens. E estes homens, quando tem essa palavra soprada, que recebe essa palavra começa agora a trazer vida a esse homem. Então, esse sopro, polinizar a palavra, o Espírito Santo faz. Ele é o vento do Espírito. Ele sopra também cinzas, sabe? Aquele momento de frieza, está só lá bem escondido, um pequeno fogo, mas está cheio de cinzas por cima. Ele sopra, que é o avivamento. Ele aviva, ele renova. Isso é muito importante. Nós, os pentecostais, nós cremos nisso, na renovação. Né? Muitas das vezes passamos dias, meses, quiçá até anos, sem falar em línguas, sem sentir a doce presença do Espírito Santo, e aí dado o momento, ele chega e sopra, vai toda a cinza, e nós somos acesos novamente. Esse Espírito Santo, ele oxigena a alma do homem, ele sopra, como muitas das vezes, sabe o que os paramédicos fazem, né? Os bombeiros, o SAMU faz, quando encontra alguém desacordado, não está respirando, eles fazem aquela ventilação mecânica, né? E o Espírito Santo, ele tem essa ação de soprar vento diante de um homem que está morto espiritualmente, não está respondendo, está sem sinais vitais. E agora esse Espírito Santo, ele sopra também, ele oxigena, né, a alma do homem, para que esse homem possa respirar, voltar à consciência. Amém? Meus irmãos, este é o comentário dessa semana. Se você gostou, né, deixe seu like ou comente. Eu sei que eu não estou recebendo muitos comentários, porque o YouTube está, né, trazendo muitas dificuldades. Ele nem computa as horas de acesso dos irmãos. Então, eu não sei como isso vai ser resolvido, mas de certa forma, o irmão tiver alguma sugestão ou quiser comentar algo, coloca aí no comentário, amém? E aí, no dado momento, a gente corresponde com os irmãos.
Deus abençoe, que você seja uma tocha diante da sua classe, que o Espírito Santo se aposte de sua boca, encha sua mente, e quando você falar, os corações possam arder, que a sua turma possa ser abençoada neste domingo. Deus abençoe, meus irmãos, fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor.